Boa noite, hoje é o vídeo 102 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia, por um ano. Então serão 365 vídeos e eles vão se encerrar no dia 31 de outubro desse ano. De trazer uma perspectiva, uma filosofia de um tema, um conceito, como eu enxergo a realidade ou como eu estou construindo esses conceitos da realidade. E que esses conceitos, eles estão sempre mudando, cada dia eu estou aperfeiçoando mais. Então pode ser que a minha opinião agora, amanhã já não é mais a mesma, porque estou buscando compreender algo que eu não entendo muito bem, né? E hoje eu queria falar um dos temas mais pouco compreendido por mim. É a ideia do fluxo. Acho que eu já tenho falado nesses vídeos qual que é esse estado de fluxo, ou de estar em harmonia, ou de estar entregue ao fluxo, né? E essa jornada de busca de compreender o mundo ou a realidade, de ter um certo nível de resposta intuitiva, de entrega, de viver no momento presente, ou chamado de fluxo, ele é interessante porque ele está me trazendo um certo conflito atualmente, né? Porque eu tô querendo ir contra ele, mas ele insiste em me empurrar para que eu continue nele. Interessante isso, né? Complexo, mas para mim, pelo menos, né? Mas o que seria essa ideia do fluxo? Parece que existe uma certa linha em que cada ser humano está seguindo essa linha e que por mais que ele insiste desviar dessa linha, há algo de externo que coloque ele de volta nesse trilho para que de certa forma ele passe exatamente pelas experiências, necessidade para que ele possa ter uma compreensão mais profunda de si mesmo e acaba tendo uma compreensão não só de si mesmo, mas do todo. Esse é um dos vídeos que com certeza é minha mera humilde e mais insignificante opinião, porque nem eu sei ao certo o que eu estou expressando nesse áudio, né? Talvez seja uma expressão intuitiva minha. Mas a ideia desse fluxo é de que há algo que está nos guiando para que nós possamos ter uma compreensão mais completa de nós mesmos e ter mais compaixão, mais fraternidade, mais respeito, mais harmonia, mais amor e mais justiça entre todos os indivíduos, né? Só que essa ideia ela entra um pouco em conflito, porque se há algo predestinado, entre aspas, ou uma linha que nós estamos sendo puxado e guiado por ela, então quer dizer que aquilo que nós acreditamos como livre árbitro, ou aquilo que nós temos como um dom especial entre os seres humanos, de nós termos as nossas escolhas e arcarmos com as nossas escolhas, então se tudo já está definido como é para ser e ser definido, então de que importa as nossas escolhas, né? É algo que eu andei pensando um pouco, mas talvez as nossas escolhas elas estejam também coerentes com esse próprio fluxo, né? Agora eu não sei como eu iria explicar isso, porque no meu caso eu estou querendo muito entrar em uma certa instituição financeira, me sinto capaz naquilo que eu acredito, nas minhas habilidades, que seria capaz de exercer minha função, só que tem algo me empurrando para outra instituição financeira e que de certa forma já está certo e coerente, que parece ser certo, só que da perspectiva que eu estou enxergando pode ser que seja até mesmo uma forma de eu não quero acessar isso porque eu estaria saindo da minha zona de conforto, então eu estou com uma espécie de medo e receio de estar aonde eu, entre aspas, não gostaria de estar, para estar em um lugar que eu gostaria de estar. E talvez eu tenha só essa perspectiva porque não é onde eu gostaria de estar. Mas no fundo, talvez não seja isso. Seja algo que eu não entenda, não compreenda agora, que talvez devido ao que vai acontecer, eu vou ter uma compreensão mais profunda no depois, né?
porque tem coisas talvez que nós não entendemos agora, que no futuro todas as coisas vão se encaixando e a gente cria o do porquê as coisas são construídas dessa forma, né? Então, talvez nós tomamos escolhas aqui nesse momento e não entendemos ou nos orientamos por aquilo que nós acreditamos que é bom, benéfico, que acreditamos que vai gerar um valor positivo para nós, mas que talvez não, né? Pode acontecer tantas coisas negativas ou positivas que pode nos levar para outro caminho. Até mesmo eu, né? Passei por esse processo de transição de carreira, estava acreditando e achando que outra empresa da minha área ia ser meu futuro, e acabei saindo de 2 empresas, e agora eu estou com essa convicção de que na verdade é pelo caminho do mundo financeiro que eu senti a minha realização pessoal. E se não for? E mesmo que não seja das minhas escolhas, daquilo que eu acredito, que está associado a algo que vai ser positivo, não só para mim, para minha realização pessoal, mas para meu sentimento de glória, para minha realização pessoal coletiva, para minha realização coletiva, né, no caso, né? E que talvez o meu receio é porque eu, de certa forma, tenho essa percepção que agora que vai acontecer e que o contrato para eu começar esse emprego vai começar de fato, eu já sei que nesse primeiro ano vai ser muito, mas muito difícil. Eu ainda vou precisar tirar uma outra certificação, eu vou precisar me especializar mais. Só que essas dificuldades, eu sei que elas vão trazer muito conhecimento e aprendizado que vai potencializar aquilo que eu estou buscando, né, de realização. Mas que eu ainda não compreendi e não entendi ao certo qual que é o escopo ou o que essa empresa realmente pensa por trás nos bastidores, né? E eu estaria vivendo e vivenciando de forma consciente, mas que talvez eu vou estar agindo como uma máscara corporativa, atuando, entre aspas, porque eu quero saber, entender e compreender como os líderes dessa empresa agem, se eles estão agindo de forma coerente, eles estão compactuando com algo que eu acredito, de muito propósito, de princípios e valores. Então, para isso, antes de eu tirar minha certificação, que eu acho que eu tiro em 1 ou 2 meses, vai ser muito importante essa fase de início, nesses 3, 4 meses, esses primeiros meses, eu entender um pouco mais a fundo como as lideranças agem de fato pelos bastidores, né? Porque a forma como nós agimos é aquilo que nós acreditamos de fato e não é aquilo que está escrito em sites ou aquilo que o público vê, né? Isso que é importante para mim, eu entender e compreender qual que é o verdadeiro objetivo por trás, né? E essa ideia de fluxo, para mim, ela está sendo muito interessante porque no estado que eu quero chegar de busca, em que não há uma espécie de gasto energético, parece que tudo flui de forma coerente. Em mim é uma espécie de resistência, mas essa resistência está pelo desconforto daquilo que eu estou com receio de não acreditar e não compactuar. Mas eu só não consigo acreditar e não compactuar se realmente eu tiver a validação real da minha experiência vivida e exercida, né? Então, a forma como eu compreendo ou entendo é que mesmo quando a gente sente frio na barriga ou desconforto para aquilo que é, nós devemos experimentar porque nós temos que encarar, entender e compreender para que nós podemos realizar coisas, né? Isso faz com que nós não ficamos, de certa forma, imóveis, né? E esse sentimento de fluxo, eu acho que já utilizei esse exemplo, mas é bom trazer esse exemplo de novo. É o mesmo sentimento de quando nós estamos fazendo alguma atividade, alguma coisa, e nós não vemos a hora passar porque a gente está imerso 100% naquela atividade e nós sentimos uma certa gratificação, um certo prazer, algo genuíno de que uma satisfação incrível, né? Quando nós éramos pequenos, talvez nós sentimos isso com mais intensidade, mas a gente não compreendia ou entendia, porque tudo era novo na nossa existência, a gente experienciava as coisas tudo como se fosse a primeira vez, e a gente não via o tempo passar, né? Seja aquela festinha de aniversário quando nós éramos criança, seja em momentos que nós íamos se divertir num parque ou num lugar diferente,
E conforme nós vamos ficando adultos, parece que nós vamos desprendendo um pouco dessa percepção, dessa ideia de fluxo, porque a gente tem, de certa forma, entre aspas, um conhecimento um pouco mais amplo de toda a realidade e passamos a viver uma espécie de piloto automático não consciente. Só que talvez se nós estivéssemos consciente e agíssemos como uma espécie de fluxo induzido, seja ele de forma de contemplação meditativa ou simplesmente de estar vivendo no momento presente, igual o vídeo acho que do mercado ou alguns outros vídeos que eu dei como exemplo, nós conseguimos entrar nesse estado, só que não de forma instintiva do subconsciente, como eu estava pensando. Talvez é possível também entrar nesse estado de fluxo de forma consciente, instintiva, só que como se fosse visto de fora. Agora ficou confuso, né? Talvez meu eu do futuro deva entender um pouco isso, ou não, né? Ou você estava completamente errado, né? Porque é interessante isso. E ainda lembrei que eu preciso falar sobre o vídeo de estar se comunicando por uma resposta intuitiva ao mundo visto de fora, né? Aqui é um exemplo, nesse exato momento eu estou conseguindo fazer uma expressão da minha fala como se eu estivesse falando e eu enxergando o meu corpo vindo eu me comunicar de fora, né? Então, como eu estou querendo expressar uma ideia, essa ideia está saindo de forma, entre aspas, automática, intuitiva, porque eu sei antemão de tudo aquilo que eu gostaria de expressar e de deixar registrado e eu, de certa forma, não estou tendo nem a percepção do tempo. Parece que o vídeo acabou de começar e agora que eu olhei para o relógio já voltei, não estou mais em estado de fluxo. Já foi em torno de 12 minutos, né? E é interessante isso. Agora que eu fiquei prestando atenção, não estou conseguindo voltar de novo a minha mente para o estado de fluxo da comunicação. Mas essa ideia de fluxo, ela é interessante porque parece que ela nos dá uma certa energia a mais que atinge esse estado meditativo, esse estado de que você exerce ou realiza qualquer atividade. No caso agora eu estou exercendo atividade comunicativa, mas até mesmo no seu trabalho, até mesmo nas suas funções, até mesmo naquilo que você não goste. Eu já fiz esse experimento, aquilo que eu não gosto, quando você está exercendo no estado de fluxo, quando você menos espera aquela atividade, sei lá, por exemplo, lavar uma louça, ela já é realizada sem você perceber, porque você estava ali, presente, vivendo aquele momento de lavar a louça, né? E é interessante. Talvez eu faça outro vídeo de fluxo, né? Porque eu tava fazendo esse vídeo de fluxo querendo associar no momento atual da minha vida, mas talvez em momentos já vividos seria mais interessante expressar esse momento de fluxo, mas que só foi nesses 2 últimos anos que eu consegui ficar imersivo de forma um pouco mais consciente, porque eu sempre fui uma pessoa imperativa e com um certo nível de ansiedade, e que só nos últimos anos que eu consegui reduzir essa ansiedade para presenciar e experimentar isso, que é algo que tá dando muita plenitude e satisfação pessoal. E é isso. Obrigado para quem viu até aqui. E lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando, que hoje um pouquinho dessa ideia do fluxo é algo que talvez está nos coordenando para que a gente entre em harmonia até mesmo com a própria existência e nos guiando para que nós nos tornamos pessoas melhores através das nossas adversidades, dos nossos desafios da nossa vida, que está nos empurrando ou de certa forma nos puxando para cima a nossa consciência para que nós possa aprender, entender e compreender diante das experiências que nós temos na nossa vida, para nós podermos conhecer um pedacinho do todo. Eu acredito que cada pessoa, cada indivíduo tem esse próprio fluxo e que cada fluxo individual nos leva para o mesmo caminho, né? Que é para ter essa compreensão da unidade. Mas não sei, pode ser que não, pode ser que seja apenas um devaneio.